Quando os anos se somam, a gente começa a ter noção que o tempo foge. E talvez por isso alimente o auto-engano de que escrever sobre o cotidiano pode ser uma forma, por mais primitiva que se queira, de frear esse descalabro. Mas não se consegue freá-lo, claro. Nada nem ninguém é capaz de reter o tempo. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje é A Borra do Café, de Mário Benedetti, livro publicado em 2012 aqui no Brasil pela editora Alfaguara. É um livro de 1992. Mário Benedetti faleceu em 1989, é um dos grandes escritores aí do Uruguai. Escreveu vários contos, romances, ensaios, poesia. É realmente um dos grandes. E eu tive contato com o Mário Benedetti o ano passado, quando eu li O Correio do Tempo, que é um livro de contos do Benedetti. Também é uma boa dica aí para você, se você gosta de contos. E o Benedetti tem muito essa coisa de trabalhar mesmo com a passagem do tempo, né? De escrever sobre a passagem do tempo. E eu acho muito bacana, eu gosto dessas histórias. E ele tem uma maneira muito leve e profunda de escrever sobre a passagem do tempo, e é isso que a gente vai ter aqui no A Borra do Café. Esse livro me lembrou muito também um livro do Fernando Sabino, O Encontro Marcado, que também tem essa maneira de escrever, né, sobre o tempo, e de uma maneira muito poética mesmo, muito bonita. E vale a pena um mergulho então na Borra do Café. Aqui a gente vai acompanhar a história de um menino chamado Cláudio, que eu acho que é um alter ego meio que do Benedetti, porque eu acho que, apesar de ser uma ficção, tem muito aí talvez da vida do escritor nessas histórias, né? Eu acho que todo mundo tem uma história para contar, como eu disse aí no começo do vídeo. A gente às vezes se apega às coisas cotidianas, né, para tentar frear a passagem do tempo. E é isso que a gente vai ver aqui nessa história do A Borra de Café. E eu, você, todo mundo tem uma vida e uma história cotidiana que, se a gente tivesse o talento de escrevê-la, né, de colocar no papel como um bom escritor, seriam grandes histórias também. Eu acho que aí tá a beleza da vida, né? Toda história é bonita, toda vida sendo ela bem vivida, bonita de ser contada. E aqui a gente vai acompanhar então a história do Cláudio. Esse menino, no começo do romance, a gente vai acompanhar as mudanças de casa, né? Os pais cada hora mudavam o tempo todo de casa, então a gente vai ter a impressão desse personagem em relação aos lugares, os cheiros, a cor dos lugares, assim. A gente vai perceber isso através dos sentimentos desse menino, que vai morar num bairro e eles vão ficar se mudando, mas sempre no mesmo bairro ali, pelo menos numa determinada fase ali da vida deles. E então a gente vai acompanhar os amigos de infância, os jogos de futebol, as brincadeiras nos parques, as paixões platônicas, né? Ele vai ter uma paixão platônica por uma professora que vai dar aula particular para ele. Depois ele vai ter a sua primeira relação com uma inquilina que vai morar num quarto em uma das casas, depois que a mãe morre, em uma das casas que o pai vai viver ali. Então a gente vai ter todas essas histórias cotidianas mesmo assim, mas sempre com uma visão muito poética. E a gente vai acompanhar então a vida do Cláudio desde a sua infância até a vida adulta dele. Na infância, no dia em que a mãe dele morre, ele está no quarto ali sozinho, triste, e tinha uma árvore que dava na janela do quarto dele que vinha do terreno do vizinho. O vizinho era um dos amigos dele. E no dia da morte da mãe, uma menina chamada Rita vai subir nessa árvore e vai entrar no quarto dele. Eles vão ficar conversando. E essa menina, ela vai aparecer várias vezes na vida do Cláudio, depois na vida adulta também. Mas a Rita, ela pode ser uma coisa da imaginação do Cláudio. Ela aparece em determinados momentos, em momentos até que importantes de mudanças ali na vida do Cláudio, e sempre no mesmo horário, às 3h10. Então, esse horário também vai estar... coisas sempre vão acontecer ali às 3h10 da tarde, nessa história do Cláudio. Então, a gente acompanha essa vida dele ali na infância, e depois ele vai crescendo. Depois que a mãe morre, eles vão morar em outro bairro, ele se afasta um pouco desses amigos de infância, vai reencontrar alguns amigos, né? Mas daí é sempre aquela coisa, quando a gente é moleque, quando a gente é criança, todo mundo é meio igual, né? Depois, na vida adulta, cada um segue o seu destino ali e seus pensamentos, então tem as diferenças. Então a gente vai ter esses reencontros também. E na vida adulta do Cláudio, ele vai conhecer
uma outra mulher, essa não é imaginária, que é a Mariana. E no momento que ele encontra a Mariana, um dos momentos ali que o Benedetti descreve uma dança de tango, eu acho que é uma das melhores partes, uma das melhores passagens desse livro, porque o Benedetti ele consegue descrever essa dança de uma maneira muito poética, assim, o encontro dos corpos, né, como eles vão se conhecendo ali através de uma dança de tango, e depois quando eles passam a namorar, né, como eles se conheciam ali depois daquela dança, eles já tinham um certo conhecimento um do outro ali. Então é muito bonita essa passagem quando o Benedetti descreve essa dança assim, de uma maneira muito poética. Aliás, a relação do Cláudio com as mulheres assim, ela é sempre colocada de uma maneira muito poética, muito bonita mesmo. O Benedetti ele tem uma delicadeza na escrita dele que é sensacional. E daí a gente vai acompanhar então a história do Cláudio, essas paixões, né? Essa Rita que aparece o tempo todo. Quando ele reencontra alguns amigos, ele vai reencontrar o Mateu, que é um amigo que ele teve na infância, que tinha problema de visão, mas era um cara que tinha uma mente muito aberta e contava coisas, dizia coisas assim para o Cláudio que fazia ele pensar, né? E o Cláudio a gente vai acompanhando esse crescimento dele, né? Como o caráter dele vai se formando. É um cara que gostava muito de arte, um cara que gostava de pintar. Então a gente vai ter os questionamentos dele em relação a fazer uma faculdade ou não. A relação dele com a Mariana é muito engraçada, porque vai chegar um momento que as pessoas começam a cobrar, né? E vocês não vão casar, né? Daí ele e a Mariana meio que fazem um acordo. Eu vou fazer o seguinte, a gente não tem dinheiro para casar, mas eu vou num cassino e vou jogar toda a grana que eu tenho, e se eu ganhar um dinheiro a gente casa. E ele nunca tinha ido num cassino, mas ele vai se dar bem, né? Aquela coisa de jogar pela primeira vez e tirar sorte grande. E daí ele consegue um pouco de dinheiro ali que dá para dar uma entrada num apartamento. E ele volta e diz para Mariana, então agora a gente pode ir morar junto. Então são essas histórias bem cotidianas assim que a gente vai acompanhar da vida do Cláudio, mas com um toque muito poético aí do Benedetti, que torna tudo muito bonito. Eu acho que é uma boa leitura se você está procurando um livro leve aí para ler, vale a pena um mergulho aí na Borra do Café do Mário Benedetti. Dizem que o melhor livro do Benedetti é um livro chamado A Trégua, que eu não li ainda, mas já está na minha lista de leitura e futuramente pretendo comentar aqui no canal. Mas dos dois livros que eu já li, né, um foi um livro de contos que é O Correio do Tempo e agora A Borra do Café, creio que qualquer livro que você pegar do Benedetti aí sempre vai ser uma grande leitura, já está entre os meus escritores prediletos. Então essa é a dica dessa semana, A Borra do Café, mais um livro que eu li aqui no Kobo, de Mário Benedetti. Se você tem alguma dica de algum livro ou algum escritor, também fique à vontade para deixar aí as suas sugestões, faça suas críticas também aqui no canal, fica à vontade para escrever aí, dar seus toques aí do outro lado e não deixe de apresentar o canal também para os amigos, tá certo? Se ainda não é inscrito, inscreva-se e esteja por aqui toda semana. A gente se fala semana que vem. Até!